pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 8 ao 11. Assim nos diz o Senhor, assim nos diz a palavra de Deus. Sobretudo, cultivai o amor mútuo, com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como uma capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz aqui a palavra para nós. Cultivai o amor mútuo. Essa palavra é para todos nós, mas de uma maneira especial, para quem tem uma família, para quem vive com os seus entes queridos. Às vezes quem divide o teto com você são seus pais, às vezes são seus filhos, às vezes quem divide a mesma cama com você é o seu esposo, é a sua esposa. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos cultivar o amor um pelo outro. O que é o amor mútuo? É o amor que eu dou, mas também é o amor que eu recebo. E esse amor precisa ser cultivado e não é de qualquer jeito. É com ardor. O amor que a gente dá precisa queimar. A pessoa precisa sentir que é amada pela gente. Sabe, porque tem muita gente que ama, mas o outro não sente. Não é? Tem gente que não sente porque a pessoa que ama não consegue demonstrar. E tem gente que não sente porque o coração está estragado. Não é? Tem pessoas que carregam consigo um sentimento de desamor, um complexo, sabe, de inferioridade, de rejeição. Não é? E quando você vai conversar, você até consegue mostrar para a pessoa que ela é amada. Ela não tem como negar, ela vê os sinais de amor, mas ela não consegue sentir. Porque o coração está ferido, o coração está machucado, o coração precisa ser curado por Deus. Mas de uma forma ou de outra, todos nós temos necessidade de nos sentirmos amados. Então não basta que você ame os seus filhos. Eles precisam saber que são amados. Eles precisam sentir o seu amor. Eles precisam ouvir da sua boca. Eles precisam ver esse amor traduzido num abraço, num beijo, num gesto de carinho, em sentar juntos para fazer alguma coisa, em de vez em quando se aninhar com a pessoa ali na cama um pouquinho, né? E simplesmente ficar olhando para o teto, conversando, porque não é não fazer nada, é fazer alguma coisa. Descansar ao lado da outra pessoa é fazer alguma coisa. Tem alguns que carregam consigo um preconceito sobre o descanso e acham que descansar é inútil, é perda de tempo, é não fazer nada. Não fazer nada é outra coisa bem diferente. Descansar é fazer alguma coisa. E eu tinha essa mentalidade. E fui roubado muitas vezes por causa dessa mentalidade que eu tinha. Que aí eu estava descansando, eu estava vivendo um momento de direito, eu precisava daquele momento. Alguém chegava, me via
aparentemente desocupado e já me solicitava, dava alguma coisa para eu fazer e eu me sentia constrangido, porque aparentemente eu não estava fazendo nada. Eu parava o meu descanso para eu ir fazer, não faço mais não. Só se for muito necessário, urgente, aí sim, porque eu não estou desocupado, estou fazendo alguma coisa. Está ocupado fazendo o quê? Descansando, convivendo com quem eu amo. Às vezes junto com a minha família, aquele tempo é deles. Esse tempo é da minha mulher, esse tempo é do meu filho. Eu não posso ter um peso na consciência, né, de que estando com a minha família, eu estou de repente negligenciando um terceiro, um desconhecido. É uma tentação que nós, que somos missionários, nós vivemos muito, viu gente? Muito. Como se a gente tivesse a obrigação de estar sempre à disposição dos outros, mas nós esquecemos que entre os outros estão também a nossa família. E por que isso é importante? Porque as pessoas que vivem conosco precisam se sentir amadas. Nosso amor tem que constranger. Sabe? Nosso amor tem que queimar no coração desta pessoa. E diz aqui a palavra de Deus, que esse amor verdadeiro, esse amor que luta pelo bem do outro, cobre uma multidão de pecados. Mas aí vem uma palavrinha aqui maravilhosa, e diz assim: sede hospitaleiros, uns com os outros, sem reclamações. Então veja, hospitaleiros uns com os outros é que nem o amor. É o amor que eu dou, é o amor que eu recebo, é a hospitalidade que eu ofereço, mas também que eu acolho. Então não é simplesmente dar abrigo a quem não tem onde morar. Esse ser hospitaleiro é aprender a receber as pessoas na nossa vida. E eu gosto muito na tradução da Bíblia Ave Maria, que diz assim: quem recebeu um dom de Deus, faça como quem exerce com o poder divino. Não é que faça, não. Há uma força de Deus naquilo que a gente faz, quando nós nos colocamos à disposição dos outros para amar as pessoas. Aqui também está, só que aqui fala de uma maneira especial, se atribui ao dom de falar. Olha, se alguém tem o dom de falar, faça como se fossem palavras de Deus. Na Bíblia, a Ave Maria diz: faça como quem exerce um poder divino. Porque existe uma força de Deus em nós, quando o que nós fazemos por causa de Deus. Inclusive no que tange a hospitalidade, no que tange a gente acolher o outro. Hospitalidade é a gente tornar a vida do outro melhor. Olha, eu digo para você que a vida missionária, pregar a palavra de Deus, atender as pessoas em oração, dar um bom conselho, isso é ser hospitaleiro. Porque tem muita gente que não se sente em casa dentro de si mesma. Tem pessoas que estão alienadas de si, a pessoa não consegue ficar sozinha, a pessoa não consegue estar bem nem mesmo para dormir. Então, quando uma oração apresenta Deus a essa pessoa e devolve a ela a capacidade de estar bem consigo mesma, de se sentir bem dentro de si, de encontrar descanso nos momentos de solidão que ela precisa ter, né? Está solitária, para poder descansar. Isso é você devolver a esta pessoa um cantinho onde ela possa estar abrigada debaixo de Deus. Eu te pergunto, isso não é hospitalidade? Como a gente ia falando aqui de testemunhos, separei uma aqui para que você possa ouvir, a respeito do que eu acabei de mostrar, dessas graças que foram alcançadas através dessa oração, dessa medalhinha, né? E um jovem, página 121 do livro Fica Livre do Teu Mal. Um jovem senhor testemunhou como a sua esposa foi liberta de uma opressão que a acometia todas as noites durante muitos anos. Esse testemunho foi trazido aqui no Sorrindo para a Vida e foi lido para milhões de pessoas. Ele dizia assim: sou casado há mais de 15 anos. E durante todo esse... Agora é mais, né?
Porque desde que nós recebemos esse testemunho, já se passaram aí uns 3 ou 4 anos, pelo menos. Sou casado há mais de 15 anos. E durante todo esse tempo, não tinha uma noite sequer. Você está prestando atenção? Não tinha uma noite sequer que minha esposa não tivesse pesadelos, perturbações noturnas. Era só ela se deitar para dormir, que em algum momento da madrugada, ela acordava gritando, sempre pedindo socorro. Algo relacionado à morte, a um bicho, medo, pavor, etc. Aconteceu durante todos esses anos. Perdi as contas de quantas noites eu também acordei assustado com os gritos dela. Já estava até me acostumando com esse problema. Entretanto, minha mãe me deu uma medalha das 2 cruzes no ano passado. Mas eu peguei esse presente e deixei guardado na gaveta. Foi então que durante a pandemia, comecei a acompanhar o programa de TV Sorrindo para a Vida e descobri o significado e valor dessa medalha das 2 cruzes. Vi inúmeros testemunhos sobre graças, proteção e curas alcançadas através da medalha, de modo que decidi experimentar. Peguei a medalha das 2 cruzes, que estava guardada há muito tempo, coloquei dentro do travesseiro da minha esposa e fiz a oração. Não contei nada a ela para não influenciá-la psicologicamente. Olha que interessante. Naquela mesma noite, para minha surpresa, depois de quase 15 anos, minha esposa, pela primeira vez, não acordou gritando na madrugada. Confesso que eu me surpreendi, mas eu quis ver o que aconteceria nas próximas noites, talvez duvidando, achando que era uma coincidência. Mas nos dias que se seguiram, ela também dormiu tranquila. Passaram semanas, meses, e nunca mais ela teve esses pesadelos sombrios. Hoje eu entendo que ela era perturbada por algum espírito maligno, algum mal espiritual. Somente depois de meses, eu contei a ela que eu havia colocado a medalha das 2 cruzes no travesseiro dela, e que não era por acaso que ela havia se livrado desse mal, e sim, que foi a graça de Deus por meio dessa medalha. Aqui uma palhinha para muitos que sofrem perturbações no seu sono. Você que não consegue dormir, que chega à noite e fica angustiado, é uma tempestade de pensamentos ruins na sua cabeça. E por vezes não só pensamentos, é dormir e o sono fica perturbado, às vezes por muitos pesadelos. Escute isso aqui, olha. São diversas as causas pelas quais as pessoas sofrem perturbações em seu sono. Como eu não sou especialista nesta área, o que eu faço é recomendar que orem, que convidem a Deus para o seu momento de descanso e se abandonem em suas mãos. Vi muita gente ser liberta desse modo, pois em boa parte dos casos, a perturbação tinha origem espiritual. Em situações parecidas, a oração, olha, passo a passo de como você deve rezar antes de dormir. Em situações parecidas, a oração deve estar voltada para pedir ao Senhor que afaste o que está perturbando o sono, gerando angústia e agitação. Pedimos que o Senhor quebre qualquer ligação do passado que esteja afetando nossa vida agora, sobretudo enquanto dormimos. Depois, convidamos o Senhor para repousar sobre nós com sua graça e preencher completamente a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo com seu amor, com a sua paz, com entendimento e etc. Que a sua simples presença nos livre dos terrores noturnos e do mal que se propaga nas trevas. Isso é palavra de Deus, é o Salmo 91. Lá no Salmo 91, versículos 5 e 6 diz: terrores noturnos e do mal que se propaga nas trevas. Para nosso Deus tudo é simples e cheio de bondade. Ele pacifica as nossas perturbações,
até mesmo quando não sabemos como foi que elas surgiram. Outra situação foi a de um garoto que sofria perturbações em seu sono havia vários anos. Ele ficava agitado e golpeava para todos os lados. Sua mãe nos contou como Jesus o libertou por meio do sinal da cruz, da palavra de Deus e da oração. E ela diz assim: conheci vocês através do meu esposo. Sou evangélica. Meu filho sofria pânico noturno fazia 11 anos. Era um sofrimento. Todas as noites ele gritava, saltava, chutava. Certa vez, dormindo, acertou o meu nariz, que por pouco não fraturou. Confiamos na promessa de Deus inscrita nessa medalhinha. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Desde quando ele começou a usá-la, está dormindo tranquilamente. Acorda todos os dias cedo e sem dores de cabeça. Obrigada por nos transmitirem a palavra de Deus com sabedoria. E encerro aqui dizendo para você essas últimas palavras. A cura dessas perturbações, quer tenham a sua origem no presente, quer tenham a sua origem no passado, a cura se dá pelo fato de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tudo que o Senhor Jesus padeceu para nos salvar, seus sofrimentos, sua morte, sua ressurreição estão em vigor, continuam valendo e são suficientes para nos libertar hoje mesmo. Bendito seja Deus, que por meio de um pequeno sacramental, Ele nos permite ser encorajados a orar e a confiar. É um trechinho do que está no livro Fica Livre do Teu Mal, página 122. E vem a palavra de Deus e nos diz que nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para tornar a vida do outro uma vida mais fácil de se viver. Olha, se você me pergunta por que vocês resolveram entregar a vida nas mãos de Deus como missionários, não poderiam ter servido ao Senhor a partir da sua família, da sua casa? Essa foi a pergunta que muitos me fizeram quando eu ainda estava em Brasília, no ano de 1994, me preparando para entrar na Canção Nova. Por que você vai para a Canção Nova? Aqui tem espaço para você evangelizar. Se você pode ser evangelizador lá, pode ser aqui também. Mas a gente precisa estar, meus queridos, aonde o Senhor nos chama, aonde o Senhor nos pensou, aonde Ele quer que nós estejamos. E eu tinha visto como Deus havia transformado a minha vida, como a minha vida tinha se tornado melhor por causa dele. E eu percebia como muitas pessoas padeciam por falta de Deus. E se o Senhor queria, através de mim, tornar a vida das outras pessoas um pouquinho melhor, eu estava disposto a fazer isso. Então já tem aí quase 33 anos que eu estou dedicando a minha vida dentro da Canção Nova para que outros também possam ter vida. Não é? Para alguns é um momento de apoio, é um amparo, é um incentivo, é um encorajamento. Mas para alguns foi a salvação da vida da pessoa. Se nós fôssemos coletar, arquivar todos os testemunhos que nós recebemos de pessoas que estavam entre a vida e a morte, e por uma palavra do Evangelho proclamada através da Canção Nova, foi salvo, você ia ficar chocado. Mas se a evangelização, ela demanda que nós estejamos a serviço dos outros, isso precisa começar dentro da casa da gente. A gente não precisa ir muito longe para a gente cumprir esta palavra de um amor que arde e de saber receber o outro dentro do nosso coração. Se tornar um aconchego para aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Porque a palavra de Deus nos diz, nos ensina a rezar, proclamando: tudo posso naquele que me conforta. Mas Deus nos conforta pelos braços daqueles que Ele coloca do lado da gente. Quantas vezes o Senhor me confortou por um bom conselho que eu recebi,
por alguém que numa hora de grande dificuldade veio de longe para ficar comigo. Por alguém que disse, vai firme, vai com confiança. Porque se as coisas derem errado para você, eu estou aqui para poder te apoiar. Você não tenha dúvidas de que era o Senhor nos amparando. E inclusive materialmente, porque quem conhece a história da Canção Nova sabe que a cada dia basta o seu cuidado, que o que a gente tem hoje é para hoje e que amanhã a gente não sabe, é Deus quem sabe como é que vai se dar. E no decorrer de 33 anos você deve imaginar que todo tipo de situação eu pude viver na minha família. E quantas vezes o Senhor nos amparou, inclusive materialmente, através de pessoas queridas que Ele foi colocando ao nosso lado. O Senhor nos conforta por meio dos outros. E o Senhor quer confortar as pessoas também por meio de você. Comece em casa. Porque na nossa casa, quando as pessoas se sentem acolhidas, quando as pessoas se sentem amadas em família, essas mesmas pessoas também se abrem para acolher aqueles que não são de casa. Se os seus filhos se sentem amados por você, eles serão filhos amáveis. E olha, é interessante que a maneira como nós ensinamos os nossos filhos a viverem vai tornar esses filhos queridos para os outros ou detestados para os outros. Não é? Uma pessoa ensimesmada, arredia no trato, não é? Refratária ao amor alheio, ela vai ficando cada vez mais isolada, vai ficando sozinha. E onde é que ela aprendeu a ser assim? Dentro de casa. Ou porque a família se comportava desse jeito, ou porque sofreu muito nas mãos da própria família. Chega uma hora, a pessoa toma uma decisão: se aqueles que deveriam me amar me tratam assim, qual é o cuidado então que eu não tenho que ter com os de fora? Se os que deveriam cuidar de mim me machucam, os de fora então vai ser bem pior. E a pessoa se torna de tal maneira hostil ao afeto alheio, que ela vai se tornando sozinha na sua vida. É muito difícil, é muito cansativo você viver sozinho nesse mundo. É difícil demais, gente. É uma caridade você ensinar dentro de casa a sua família a amar. Às vezes você se casou com um homem já assim, que não sabe amar, que não sabe acolher e que não aceita ser acolhido. Minha querida, que belo desafio você arrumou para a sua cabeça, hein? Mas agora é o seu marido, é o pai dos seus filhos. E ele não teve escola na família de onde ele veio. Mas Deus está dando a ele a oportunidade de voltar para a escola e de refazer as matérias que ele não teve. E pôs você, não só como esposa, como amiga, como amor da vida desse homem, o amor que arde, não se esqueça, tá certo? Mas também como uma verdadeira professora para ensiná-lo a se deixar acolher e acolher as outras pessoas. Como a vida de um homem se torna mais terna depois que uma mulher começa a fazer parte dela. Olha, eu melhorei muito, mas muito depois que eu casei. Você não tem ideia de como a minha esposa fez diferença para mim, sobretudo no trato com os outros. Sobretudo ensinando a ser mais sensível às realidades alheias. Porque muitos de nós homens somos broncos mesmo, a gente aprendeu a sobreviver, né? Muitos crescemos ali debaixo do tapa. E a gente acha que a vida se toca assim muitas vezes. Mas não é. Às vezes com ternura você consegue com aquilo que com toda a sua força você jamais vai conseguir. E a escola é onde? É dentro de casa. Mas quando alguém se fecha para a própria família, a pessoa corre o risco de manter o coração arredio, de manter o coração desconfiado e fechado para outras experiências de amar e ser amado. Mas uma pessoa pode ter o coração fechado para a própria família? Você ouviu o testemunho que abriu o nosso programa? Essa moça nos contando tudo que ela está vivendo hoje e como na sua história
ela foi vítima de inúmeros abusos sexuais. Gente, criança, abuso sexual é dentro de casa. É ali, nos arredores, não é? Ou é dentro de casa mesmo, às vezes pai, às vezes irmão, e às vezes até mãe, desequilibrada, doente. Mas às vezes é naquele círculo mais próximo, de primos, de tios, avô. Não é porque avô que não seja doente, que não seja desequilibrado, que não traga consigo taras. Você precisa prestar muita atenção com quem você deixa seus filhos. Eu sei que tem pai e tem mãe que não tem o que fazer, precisa trabalhar, porque se não for trabalhar vai faltar comida dentro de casa. Mas você precisa prestar atenção com quem você deixa seus filhos. E quando você chegar, mesmo cansado, mesmo passando por um dia terrível, tem que ter um momento para você exercer a hospitalidade, trazer o seu filho para o colo, trazer o seu filho para dentro do seu coração. Eu lembro que meu filho mais velho precisou ficar, uns anos atrás, sob os cuidados de uma ajudante. Que aqui na Canção Nova, a gente, principalmente naquela época, o nosso trabalho era turno integral. Não tinha meio expediente, nem para a mãe. Né? Mal terminava o período ali de licença maternidade, já tinha que voltar. Às vezes o trabalho nos engolia. Né? Então estava na licença maternidade, mas tinha que ficar ajudando de dentro de casa, porque não tinha quem fizesse o trabalho. E nós precisamos, numa altura, de uma ajudante. E eu sempre chegava do trabalho, eu morava ali nos predinhos, eu pegava o meu filhinho, que tinha 3 anos, e saía para dar uma voltinha com ele. Aí, eu andando com ele, ele vira para mim e diz assim: ô pai, quando eu crescer, eu não quero ser pai, não. Eu quero ser mãe. Quero ser mamãe. Tinha 2 minutos que eu estava andando com ele. Eu sei que muito pai já pensa muita besteira nessa hora, né? Eu falei, senta aqui, filho. E eu falei, nossa, que legal, você quer ser mãe? Ele falou, sim, eu quero ser mãe. Eu falei, ser mãe é uma coisa muito boa. Porque as mães são carinhosas, as mães, elas cuidam dos filhinhos, fazem a comida. A mãe, é muito bom ser mãe, né, filho? Ele, mas não é bom ser pai, não. Eu falei, não? Aí ele falou, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o papai abandona os filhinhos. Aí eu falei, sério, o papai abandona os filhinhos? Eu falei, gente, vamos pensar sobre isso. Eu falei, você tem pai? Aí ele parou, pensou, tenho. Eu falei, quem é seu pai? Ele falou, você. Eu falei, e o seu papai já abandonou você alguma vez? Ele falou, não. Aí eu falei, então, filho, como é que os papais abandonam seus filhinhos se o seu papai não te abandonou? Aí ele ficou pensando, sempre foi muito inteligente. Aí eu perguntei para ele, quem foi que falou para você isso? Ah, foi a tia, estava cuidando. A tia falou que depois que o papai faz o filho, ele vai embora, não volta mais. A mulher tinha quase 40 anos e estava desabafando com meu filho de 3. Você acredita numa coisa dessa? Eu olhava, eu não acreditava. Eu falei, bom, já que ela levantou a bola, eu vou cortar. Aí eu falei, não, filho, é que a tia não namorou direito, não casou, teve filho com quem ela mal conhecia, e aí esse homem foi embora e ela ficou com o filho dela, sozinha para poder cuidar. Então não é que os papais abandonam os filhinhos, o pai do filho dela, porque ela não fez as coisas direitinho como precisava fazer. Eu falei, então você também aprenda. Quando você crescer e quando você for namorar, escolha muito bem quem é a pessoa que você vai namorar, já que o assunto estava posto, né? Vamos chegar até o fim. Escolha muito bem quem é a pessoa que você vai namorar, para você poder se casar
e você ter dentro de casa o papai e a mamãe do filhinho. Meus queridos, se eu não tivesse essa capacidade de sentar com o meu filho e escutar, isso tinha trabalhado dentro da cabecinha dele durante anos a fio. Talvez tivesse até ficado no esquecimento. Talvez tivesse se tornado um voto íntimo, um voto secreto, como muitas vezes eu falei aqui. Porque nessa idade a pessoa esquece, mas aquilo fica dentro dela. E o pior, ele com 3 aninhos de idade já tinha feito um voto. O voto dele era que não queria ser pai. Porque pai não presta. Você está vendo o que é a gente ser hospitaleiro? Muitas vezes a gente está dentro de casa, mas a gente não está com os de casa. A gente acolhe a pessoa debaixo do teto, mas não recebe a pessoa na nossa vida. Tem muito marido e mulher que infelizmente deixaram de ser um abrigo um para o outro. A minha casa, gente, não é aquelas paredes dentro das quais eu moro. A minha casa é a minha esposa. Se você me perguntar onde é que eu moro, eu não vou te dizer onde, eu vou dizer com quem. Eu moro com a Rose. E nem vou falar dos meus filhos, porque os filhos, eles alçam voo, eles vão viver a vida deles. A minha casa é a minha mulher. Aquela casa sem ela não tem alma. Olha, se um dia me falta a Rose, nem lá eu quero ficar mais. Porque tudo vai me fazer lembrar dela. Tudo vai me fazer falta. A presença dela vai fazer com que tudo me lembre a falta dela, né? A ausência dela, não é? Então, a gente vai entendendo que casa é mais do que um teto. Casa é quem está com a gente. Então, se a pessoa ela vive uma experiência muito ruim dentro de casa, ela se fecha para a experiência de amar e ser amado com outros. Uma vez eu fui pregar em Niterói, era uma casa de encontros, e quando eu cheguei, eu estava novinho, eu estava com 19, ia fazer 20 anos ainda. Aí Ulisses, que é da nossa comunidade, a Bia, a esposa do Marquinhos, estavam nesse encontro, eles eram organizadores nesse encontro. Mal sabia eu, né, que naquele encontro muitas pessoas iam entrar para a comunidade, né, outras também entraram. E eu me lembro que eu fui cumprimentando todos os que estavam ali. E na cozinha tinha uma moça que eu fiz como eu fiz com todos. Eu toquei nela e fui dar um abraço nela. Gente, foi como se eu tivesse pegado um ferro quente e encostado nessa menina. Ela se retraiu completamente, ela foi muito agressiva comigo, muito. Você não tem ideia. Foi uma reação completamente fora de proporção. Ela me agrediu de uma maneira extremamente constrangedora. Eu fiquei paralisado. Quando terminou, ela de dizer tudo que ela tinha para dizer, eu me desculpei. Eu falei, olha, você tem razão, eu te peço desculpas, você é uma pessoa desconhecida, eu não deveria ter abordado você como eu abordei. Mas é que como todos aqui estamos numa condição de fraternidade, estamos como irmãos, e eu a todos cumprimentei, porque muitos eu conheço, com um abraço, com um beijo. Achei que devia fazer o mesmo com você, mas vejo que não. Me desculpe e me retirei. Aquilo desmantelou essa moça. Ao final do encontro, ela chorava e pedia por aquele abraço. Você pode me abraçar? Dizer para você que não me custou abraçá-la é mentira, custou. Eu não queria, não. Depois de tudo aquilo, não é? Mas eu abracei. Ser amada doía naquela moça, porque ela vinha de uma realidade de desamor muito, muito dura, de muitas agressões e de muito abuso. Entende? Então, a experiência de desamor dentro de casa, ela se reflete fora. Tem exceções? Tem exceção daquelas pessoas que para poder ter alguma vida,
escapam para fora de casa, porque dentro é tão sufocante, é tão difícil, é tão ruim estar dentro daquela família, que na primeira oportunidade a pessoa escapa. Então os relacionamentos fora não é porque a pessoa ama, não é porque a pessoa quer amar e ser amada, é um pedido desesperado de socorro, de que se alguém puder tirá-la daquele ninho de cobras, ela está pedindo para que aconteça. Qual que é a consequência disso? Muita gente casou para fugir de casa, casou para poder fugir dos problemas, casou pensando que lá fora ia encontrar uma família melhor do que a que tinha, mas você não acerta quando a sua escolha parte de uma fuga, não acerta. Então há muitas famílias que se fecharam em si mesmas, tem muitos relacionamentos que se tornaram aborrecidos e agressivos por causa disso, sabia? Tem gente que quer tanto que a família seja unida que fecha a família. Não, mas é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso nome. A gente não gosta de pessoas de fora entrando, então tudo é entre eles. Se pudesse, até se casavam entre eles. Qual que é o problema disso? Ô vida chata, ô família chata. É chata, aborrecida, quando se reúne todo mundo de cara amarrada. Fiz uma viagem uma vez, foi 7 pessoas de uma mesma família. Eu não sei porque que eles estavam juntos. Eles eram o mau humor um do outro. A pessoa fazer uma viagem longa, aborrecida por causa de quem convive. Porque família fechada em si mesma. Tudo era eles, só eles eram bons, só as coisas deles prestavam. Gente, faz isso com você não. Sabe? Não é assim que a gente mantém uma família unida. Quando você prende, você perde. O ser humano não nasceu para ser escravizado. E quando você faz isso, aí algumas pessoas se voltam para fora de casa a fim de ter um respiro. Mas isso não é buscar crescer nos relacionamentos, abrir-se à hospitalidade dos outros e acolher os outros. É fugir para se distrair. É fuga. Relacionamentos assim tendem a não progredir. Relacionamentos assim não vão para frente. Porque é fuga. É mais fácil a gente fugir para aqueles que eu não conheço, né, que eu pouco conheço, ou que pouco me conhece, do que eu acolher quem vive comigo o tempo todo. Ó, essa é uma tentação para muita gente que vive dentro de uma comunidade como a Canção Nova. Depois de muitos anos, fica difícil, né, a gente se esconder. Só vive comigo aqui o tempo todo. Né? Às vezes pode até acontecer, alguém de fora faz um elogio, o outro torce o nariz, é porque você não vive junto, você não conhece. Fulano é maravilhoso, né? É. Beltrano é o céu aqui na terra, é um anjo. Vem morar com ela, né? Vem viver junto. É fácil você escapar para quem não conhece você. Às vezes é difícil você escapar de quem está com você todo dia. Não é o que acontece com certos maridos, não é o que acontece com certas esposas que estão sempre fora de casa, fazendo alguma coisa, ajudando a vizinha, ajudando a mãe, ajudando a igreja, a comunidade, participando de uma obra social. A pessoa está envolvida em 1000 projetos, está engajada em movimentos de caridade, só que seria melhor se ela ficasse um pouquinho mais dentro de casa e se doasse aos seus. Não é que tem casamento acabando por causa de igreja. Tem casamento acabando por causa de gente doente que foge para a igreja. Ah, a igreja acabou com o meu matrimônio. Não, não acabou não. O desequilíbrio, a descompensação, a falta de cuidado com si mesmo, de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, de uma busca de uma cura interior, acabou com o seu casamento, porque a pessoa ficava fugindo de casa para não ter que viver, para não ter que enfrentar os relacionamentos. A pessoa está lá limpando a igreja e a casa dela está de pernas para o ar. Está errado. A pessoa está lá se dedicando na igreja e a família está passando necessidade, porque ele não trabalha, não tem dinheiro para sustentar a casa. Sabe o que a palavra de Deus fala a esse respeito? Que um homem assim é pior do que um pagão, do que um homem que não conhece Deus. É um imprestável. E não serve para o serviço da evangelização. A gente tem que florescer onde Deus nos plantou, gente. Onde foi que Deus colocou você? Lá primeiro. Dali você transborda. Não é?
transborda um amor que arde e um coração que acolhe, como quem o faz com uma força vinda de Deus. Sozinho você não consegue, mas com a força de Deus você consegue. Você acredita? Quem acredita, diga amém. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho e pensa nisso. Uma família dividida precisa se curar, para não adoecer aquelas pessoas que delas se aproximam, para não adoecer a esposa do filho, o marido da filha, para não adoecer aqueles que de alguma maneira se aproximaram e se engajaram por meio dos trabalhos, por meio de alguma razão, até por um vínculo afetivo. Então nós precisamos nos perguntar hoje, em oração, pergunte para Jesus: será, Senhor, que eu abro espaço para as pessoas na minha vida? Será que a minha família abre espaço para as pessoas na nossa vida, porque nós precisamos delas? Precisamos para alguma coisa, porque temos algum interesse? Ou nós nos abrimos para as pessoas porque é o Senhor quem as envia para nós? Não podemos amar só quem nos serve e agrada, gente. Alguns Deus enviou para a nossa vida para serem ajudados por nós. Pede ao Senhor agora: dá-me, Senhor, um coração capaz de acolher. Pede a Deus. Muitos, acolhendo aqueles que Deus enviou, acabaram acolhendo anjos, diz a palavra de Deus. Recebendo os outros, acabaram recebendo o próprio Jesus, acolheram a graça de Deus. Peça que também aconteça com você.